Aleluia! Amém. Irmãos, isso é a igreja. Amém. A igreja é um lugar maravilhoso. Amém. Onde você tem o Espírito, onde você exercita o seu Espírito, onde você tem a oportunidade de ouvir acerca de um Evangelho. Amém. E nós vemos que a igreja, ela tem uma posição maravilhosa. No livro de Apocalipse, capítulo 1, podemos abrir nossas Bíblias. Quando João está escrevendo essa carta, ele ouve alguém dizendo, ele ganha uma visão e ouve alguém lhe dizendo, versículo 1, 11 e 12, dizendo, Apocalipse capítulo 1, versículos 11 e 12. Sim. Um livro e manda Éfeso, Esmirna, Pérgamo, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi, oh Senhor Jesus. Então a Bíblia compara as igrejas como a candeeiros, né? Qual que é a função de um candeeiro? Iluminar. Ele precisa iluminar. Ele se mantendo aceso, né, precisa iluminar. E no livro de Zacarias nós vemos que ali haviam, né, algo que era o combustível do candelabro, né? Candelabro, candeeiro, é a mesma palavra, né? E o que era o combustível para alimentar aquelas lâmpadas? Isto, né? O óleo, o azeite. E nós vimos que o azeite é o Espírito. Mas como esse Espírito hoje pode alimentar o azeite, né? Esse azeite alimentando essas lâmpadas. Amém. Então nós vemos que o Senhor nos trouxe para um viver coletivo. Amém. E ao mesmo tempo um viver único, que é o viver da igreja. Na igreja nós podemos viver a realidade de um candeeiro aceso. Amém. Um candeeiro que está brilhando. Ó Senhor Jesus. Então isso João nos trouxe aqui no livro de Apocalipse, mostrando que cada igreja, aqui haviam 7 cidades representando a totalidade da existência das igrejas. Mas vem a pergunta, e hoje em Belo Horizonte, há um candeeiro? Há um candeeiro? Está brilhando? Muito bem, é isso mesmo. Por isso que nós estamos aqui, para receber mais desse azeite, para queimar mais, para iluminar mais intensamente. Talvez a intensidade ainda seja pequena, mas é importante que ele está aceso, e estando disponível para receber mais azeite. Quanto mais azeite, mais brilho, mais intensidade. Amém. A gente viu que Paulo, ele foi arrebatado até o 3º céu. Sim. E o Senhor pôde falar com ele sobre a igreja. Aqui no Romano ele está falando sobre o Evangelho de Deus. Então Paulo estava mostrando que o homem, ele foi posto no jardim do Éden, no Velho Testamento, e Deus precisava que o homem comesse da árvore da vida. Sim. Para receber a vida de Deus. Mas a gente viu que não foi o que aconteceu. Mas Paulo, ele viu que nós hoje precisamos de receber essa vida de Deus em nós. Amém. No viver da igreja, nós precisamos de liberar totalmente nosso espírito. Amém. Para receber a vida de Deus. Amém. Então Paulo em Romano, ele mostrou para nós no versículo 9: porque Deus é quem sirve em meu espírito, Amém, no evangelho do seu Filho. Amém. É minha testemunho, como incessantemente faço menção de vós. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então esse Paulo teve uma boa experiência com o Senhor. Amém. Nós vemos que Paulo, ele era um grande conhecedor, não só da questão da cultura. Havia na época de Paulo 3 fatores acontecendo simultaneamente. Amém. Havia um domínio político, que era o domínio de Roma. Amém. Né? No qual ele nasceu.
dentro dessa esfera, por isso ele era cidadão romano, ele nasceu na cidade de Tarso, que estava dentro do domínio. Amém. Mas também havia a questão dos judeus, né, que era a questão religiosa, era um domínio muito forte, muito intenso. E também havia uma prevalecência dos gregos, Amém. com a sua cultura, né, com o seu conhecimento. Então nós vemos que quando Paulo nasceu, desde pequeno, ele estava sob influência. E ele aprendeu realmente a falar também, né? O hebraico, o grego. É verdade. Né? Quando ele foi preso lá em Jerusalém, aí o capitão, né, foi lá tirá-lo de dentro da multidão. Você sabe o grego, tal. E quando ele foi falar do evangelho, ele falou em dialeto hebraico, né? Amém. Sim. Então ele tinha um grande conhecimento. E Paulo, ele tinha um desejo muito intenso de servir a Deus, Amém. desde a sua infância. Amém. Mas, como ele não foi instruído de uma maneira como Deus desejava, então ele tomou uma direção de perseguidor. Em vez de ser um seguidor de Cristo, ele se tornou um perseguidor. Amém. E nós vemos que a história de Saulo é muito forte, né? Que ele cresceu dentro do ambiente, foi educado na ciência, mas faltava-lhe uma experiência íntima com o Senhor. Amém. Até que um dia um jovem foi levado a julgamento, um jovem chamado Estevão. Sim. E quando Estevão, que era um homem cheio do Espírito, liberou o seu espírito, né? Aí aquilo mexeu com o Sinédrio. Amém. Eles olharam para Estevão e viram o rosto dele como o rosto de anjo. Amém. Ou seja, havia uma esfera celestial. É verdade. Irmãos, o viver da igreja é dentro dessa esfera celestial. Amém. Nós precisamos viver dentro dessa esfera. Amém. Há uma diferença. Quando você está na sua vida secular, você faz diferença naquele ambiente. Amém. Porque você leva Cristo do seu interior. E Paulo foi impactado, apesar de Paulo concordar com a morte do Estevão, o apedrejamento. Nós vemos isso lá em Atos 9. Ele pegou cartas e foi perseguir aqueles que invocavam o nome do Senhor. E quando ele tomou esse caminho de perseguir, algo aconteceu com ele. Amém. Uma grande luz Aleluia. veio sobre ele. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Amém. Então, para alguém que fosse apenas falar o português, talvez não tivesse esse entendimento. Mas ele sabia o grego e o hebraico, né? Esse Senhor que ele falou não era um Senhor como se fosse um patrão, mas fosse Deus. Amém. Ele reconheceu o senhorio de Deus. E o Senhor falou para ele, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti, Amém. né? Você dá um coice aí contra esse aguilhão aí, né? Você está perseguindo, não está perseguindo pessoas, você está perseguindo a mim. Amém. Então a experiência de Paulo se tornou uma experiência genuína. Amém. E a partir de então, ele ficou cego. Você vê, quando a gente está andando no andar secular, as pessoas acham que estão às vezes até servindo a Deus ou procurando ao Senhor. Mas quando você tem um real encontro com o Senhor, nós nos tornamos cegos. Amém. Falta-nos alguém para nos ajudar a tirar as escamas. E aí o Senhor enviou para a casa dele um pequeno irmão, né? Após 3 dias. O que significa 3? O que aconteceu no terceiro dia? A ressurreição. Amém. Então, esse viver que Paulo agora estava experimentando tinha que ser algo em ressurreição. Amém. Então a nossa vida pregressa, nossa vida passada, ela tem que passar pela experiência de morte e ressurreição. Isto é o Evangelho de Deus. Amém. Quando nós cremos no Senhor Jesus no nosso interior, então nós experimentamos também essa experiência de morte e ressurreição. Amém. O Senhor quer nos levar para dentro de uma situação de morte, às vezes por uma situação muito difícil, para que nós possamos reconhecer que somente Deus pode dar a vida. Deus
é o doador da vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui na página 118 do Alimento Diário, nós temos sido muito ajudados, né, com essa literatura. E nós estamos hoje encerrando a 8ª semana deste 2º volume. A partir da semana que vem, vamos ter o último volume desta série. Então nós precisamos apreciar o que nessa semana está nos dizendo acerca de o Evangelho. Amém. Nós vemos lá em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Para salvação. E quem que escreveu Romanos foi? O apóstolo Paulo. Paulo escreveu os Romanos baseado na experiência de quem? Na sua própria experiência. Porque ele foi salvo por meio do Evangelho. Vejam quando a gente fala assim: ah, mas ele só teve aquela conversa, só ouviu aquela voz. Mas ele tinha uma bagagem. E por aquela bagagem, então ele pôde ganhando luz e revelação. A luz foi tão intensa que ele ficou cego, né? Mas por causa de um pequeno irmão, ele recebeu a visão e foi ajudado. Vê que nós precisamos ser ajudados na vida da igreja. Nós não conseguimos fazer as coisas por nós mesmos. Às vezes você está lendo a Bíblia e ganha uma luz, né, na palavra, assim: puxa, eu ganhei, mas os irmãos parecem que não ganharam isso aqui ainda. Na verdade, o Senhor quer usar aquela palavra para que nós possamos ter comunhão com os irmãos, de ganhar a cura, para que não haja uma distorção, para que nós possamos seguir no caminho de Deus. Senhor Jesus, então a igreja hoje, como um candelabro, ela expressa o próprio Deus triuno. E na página 118, tá? E dessa forma leva o seu testemunho adiante como uma tocha acesa. Graças a Deus. E qual que é o propósito da igreja? É o avanço do Evangelho. A igreja surgiu para que o Evangelho pudesse se expandir. Então, Paulo sozinho não tinha essa condição, mas por meio do seu falar, da comunhão com os irmãos, então muitos foram salvos, muitos foram alcançados, muitos receberam a vida de Deus. O Evangelho é trazer a vida de Deus que estava tão longe. Deus habita os céus, mas agora Ele também habita no seu Espírito. Oh Senhor Jesus, isso é o Evangelho de Deus. Eu só que nós estamos ganhando aqui, né, nessa 8ª semana. O nosso foco é o Evangelho. Vamos abrir aqui em Apocalipse capítulo 6. Aleluia. Versículos 1 e 2. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos... Amém. A gente viu que a maneira do Evangelho ser pregado, nós precisamos hoje viver a vida da igreja. Pela experiência que eu tenho já há 26 anos, que o viver da igreja, nós precisamos sempre estar buscando a presença do Senhor. O Senhor, sem o Senhor, a vida da igreja se torna uma religião qualquer. Mas Paulo, a vontade de Paulo é que nós todos tivesse a presença de Deus. O Senhor Jesus fala que ele morreu e ressuscitou para se tornar o Espírito da vida, para poder nos liberar dia a dia na presença dele. Por isso que nós hoje estamos na igreja, nós precisamos de liberar totalmente nosso espírito para tocar no próprio Deus. O Senhor Jesus hoje é tão simples. Não é complicado como a gente pensa. Quando eu estava no catolicismo, eu achava que Deus era um velho lá em cima, bem barbudinho, bem coisa. Mas a gente viu que na vida da igreja ele se tornou o Espírito. Ele é novo dia a dia. Não é uma pessoa de idade, ele é sempre novo. Ele é muito mais novo do que ontem.
Amanhã ele é mais novo do que hoje. Então eles renovam dia a dia. E hoje nós precisamos liberar totalmente nosso ser para poder entrar nessa esfera do Espírito, para poder fluir o Evangelho de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Graças a Deus pelo Evangelho. Amém. Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Deus, na página 119, está progredindo e avançando por meio da igreja. Amém. Então os irmãos fizeram até uma, como fala ali, logomarca, né? Amém. Mostrando um coração, um livro aberto e uma flecha saindo desse coração. Então esse cavalo de Apocalipse capítulo 6 fala que ali não havia só esse cavalo branco, havia na verdade 4 cavalos ao todo, né? Havia o cavalo branco, havia o cavalo vermelho, havia o cavalo negro e o cavalo, né, amarelo, que umas versões falam cavalo pálido, né? Ele tinha uma cor pálida. Então cada um tinha um significado. O cavalo branco significa o Evangelho, né? O cavalo vermelho, a guerra, né? Muito sangue é derramado. O cavalo preto, a fome, né? E o cavalo pálido, saudável, bonito, hã? Não, é a morte, né? Então ali é a morte, né? Significa que alguém que está indo para a morte. Então nós vemos que quando o Evangelho ele é lançado, quando o Evangelho é pregado, os outros seguem. Ele está liderando essa corrida. Amém. É uma grande corrida. E o cavalo branco está à frente. Quando ele sai, ele já é vitorioso. Mas existem os outros cavalos que estão correndo também. Amém. Né? Quando você prega o Evangelho e a pessoa é salva, ela vai passar por dificuldades, né? É como se fosse um casamento, né? Então no casamento nós estamos tendo a oportunidade. Ontem uma experiência muito rica, né? Amanhã vamos ter outra experiência, né? De jovens se unindo, né? Para ter uma vida familiar. Mas você percebe no casamento, no começo, pisar no pé do outro, ai meu bem, desculpa, né? Ai meu bem, eu te perdoo, né? Aí passa uma semana, ai meu bem, mas eu não faz mais isso, né? Aí eu falo assim, aí a esposa fala, não, tá bom, vou procurar não fazer. Aí passou um mês, aí dá outro pisão, né? Meu bem, eu já te falei, né? Aí a esposa fala assim, mas meu bem, né? Você me ama, né? Aí passa um ano, aí pisa ali, mas de novo, mas eu já te falei. Então no casamento você passa por situações variadas, né? Às vezes, esse amor é para apagar? Não, é para ser acrescentado, né? O Senhor quer nos acrescentar, mas aqui no cavalo do Evangelho, a pessoa recebe o Evangelho, né? Fica alegre, aí ela é um vitorioso, derruba tudo que é parede, não tem barreira para ela. Essa foi a minha experiência. Recebi o Evangelho, eu queria pregar meus familiares, queria convencê-los, né? De maneira mais intensa. Mas passa um pouco, aí nós vamos vendo que outras situações vão se levantando. Situações de dificuldade, tem guerra espiritual, né? Você tem que estar firme, tem que estar alicerçado para poder suportar, senão corre o risco de não suportar, né? Vai passar situações também de fome espiritual, e também pode até vir a passar situações de, né? Muita debilidade, enfraquecimento, enfermidades. Alguns até morrem espiritualmente. Mas isso, irmãos, já é uma consequência de algo que você recebeu primeiramente. Amém. Nós temos que valorizar o Evangelho. Esse Evangelho precisa avançar em nós também. Não pode ser apenas uma experiência de uma pregação do Evangelho, você creu e está tudo bem. Nada disso. Você creu no Senhor, precisa ser batizado. É necessário ser batizado, né? Para quê? Para você dar um testemunho contra Satanás. E a partir de então, você tem que começar a ter comunhão com o Senhor, a orar, ler a Bíblia, né? Reunir com os amados irmãos. Não pode se isolar. Isso é fruto, é o resultado de um amadurecimento espiritual. Nós temos que crescer no Senhor. Depender, né, daquele sistema de clérigo e leigo, isso não funciona para a edificação do corpo. Um fala e os outros ouvem. Tá bom, domingo que vem a gente se acha de novo.
Um fala, os outros ouvem, aí no domingo que vem, nada disso. Mas é necessário que nós possamos crescer, amadurecer. Hoje nós estamos tendo comunhão com 2 jovens ali num pequeno labor. E eu até falei para o Tião, ó Tião, realmente os jovens estão se constituindo. Isso é importantíssimo, porque nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é saudável, passa por dificuldades, enfermidades às vezes, né? Algum membro sofre alguma dificuldade, mas nós estamos no corpo. Sempre que algo acontece no corpo, então existe uma reação, né? Para poder proteger, para preservar esse corpo. Então nós vemos aqui essa foi a história dos cavalos, né? Nós enfatizamos aqui a questão do cavalo branco. E o seu cavaleiro tem um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e... O Evangelho saiu vencendo e... Então já é vitória! Já é vitória! O Evangelho é vitorioso! Então esse cavalo vai estar sempre à frente. Os outros vão estar na mesma corrida, vão tentar, né, apertar a corrida, mas quanto mais aperta a situação, o que vai acontecer com o cavalo branco? Vai correr mais rápido. Vai correr mais rápido. Nós temos visto muitas coisas acontecendo. O irmão sabe que historicamente, há 22 anos atrás, né, o Congresso Nacional dos Estados Unidos já tinha decidido pela mudança da capital de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Irmãos, isso já era consumado, mas nenhum dos presidentes, até então daquela época, até hoje tinha tomado essa atitude de assumir algo que já tinha sido confirmado há 22 anos atrás. Como é que pode um trem desse? Mas o Senhor é sábio. O Senhor usa, eu creio que é o tempo para nós nos prepararmos. Nesses 22 anos, né? Quantos conheceram o Evangelho? Quantos tempos de vida cristã você tem? Tem alguém que tem mais de 22 anos de vida cristã aqui? Quem tem menos de 22 anos de vida cristã aqui? Levanta a mão, bem alto, bem alto, bem alto. Pode levantar, bem alto, bem alto. Então vocês foram alcançados. Esses 22 anos é a extensão da misericórdia do Senhor. O Senhor abrindo seus braços para poder incluí-los dentro dessa esfera. Então nós temos que ganhar esse sentimento do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Oh Senhor Jesus, para o bem do Evangelho. Oh Senhor Jesus. Nós vamos acabar a semana toda, irmãos, mas vamos prosseguindo mais um pouco. Senhor Jesus, na quarta-feira, quando fala dessa obra dos apóstolos, né? O que eles fazem para o progresso do Evangelho tem um objetivo, que é edificar o corpo de Cristo. Paulo também viu que Deus tem uma economia. Amém. Economia de Deus, aleluia. Ela inclui nosso coração. Sim. Amém. O coração do homem, sim, precisa ser ganhado por Deus. Amém. Então tudo que Deus tem hoje está para ganhar o coração do homem, que é difícil, tá, irmão? Não é fácil ganhar o coração da pessoa. Hoje, através do viver da igreja, nós desfrutamos da pessoa do Senhor, dia a dia. Amém. Ele vai ganhando nosso coração. Aleluia. Quanto mais nós desfrutamos do Espírito, sim, mais Deus vai trabalhando no coração. E no coração vem a edificação da igreja. Amém. Sem o coração do homem não há edificação da igreja. Por isso nós precisamos sempre estar desfrutando da presença do Senhor. Amém. Aleluia. Aqui em Efésios capítulo 4, amém, versículos 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Vamos lá. Todos acharam? Efésios capítulo 4. Os irmãos estão conseguindo ouvir? 4, lá Fausto, consegue? 4, versículos 11 e 12. Vamos lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros com vistas para o desempenho do seu edificação
Então Deus deseja edificar o seu corpo. Para que Deus tenha uma expressão, Ele tem que edificar. Edificar algo que expresse a Ele. Irmãos, Deus deseja desde o início de Gênesis 1 ter uma expressão. Olha que Deus criou tudo, hein? Criou o universo, criou as estrelas, céu, terra, tal, e criou o lugar para nós habitarmos. E nesse lugar, então Ele preparou de uma maneira muito especial. Primeiro dia, segundo dia, tal, né? Colocou a luz, colocou a separação, né? De firmamento, colocou a terra, colocou as plantas, colocou os animais. Deus preparou tudo. E por último, Ele colocou a você e a mim, expressados lá em Adão. E depois que Ele criou o homem, então Ele falou: agora sim, eu me sinto completo. Eu tenho alguém, a minha imagem e semelhança. Então quando Deus criou Adão, o coração de Deus era satisfeito, estava satisfeito. Aí falou: então vou parar, não vou fazer mais, não. Já tenho alguém, mas eu vou deixar uma oportunidade. Vou colocar uma árvore da vida, está em Gênesis 2, tá? E vou colocar o homem de frente com essa árvore da vida. Olha que rico. Deus colocou o homem de frente à árvore da vida. Olha só. Por que Deus colocou o homem de frente com a árvore da vida? É para ele encher a cabeça, para ele ficar grandão, fortão, para ele expressar Deus, porque Deus é vida. Irmãos, o Senhor não quer nada, Deus não quer nada, e Deus não quer grandes obras, sacrifício, holocausto. Ele não quer esse estranho, Ele quer ver a vida dele dentro de você e de mim. É isso que Deus quer. Por isso que Ele colocou em tipologia uma árvore e deu o nome dessa árvore. Não falou assim, essa aqui vai ser a melhor das árvores, nada disso. Árvore perfeita, nada. Ele falou: a árvore da vida. E falou para mim: come da árvore da vida, Marcílio, come da árvore da vida. Não come outra coisa, come da árvore da vida. Ó Senhor Jesus. Então quando nós comemos da árvore da vida, que é Jesus, nós nos tornamos tais como Ele é. Nós expressamos a Deus. Mas o homem, né? O homem não comeu da árvore da vida, e aí gerou um tanto de problema. Está lá em Romanos 5,12, né? Alguém pode abrir Romanos 5,12, fala isso. Alguém abra, levante e leia, por favor. Romanos 5,12. O que aconteceu? Foi o maior desastre da terra. Olha que problema. Olha que coisa tremenda que aconteceu. Pelo fato do homem ter se afastado da árvore da vida, foi comer outras coisas. Então ele entrou numa situação de queda. E foi só a queda, não é problema de cair, você cai e levanta. Mas o problema é que a queda, ela foi uma descendente muito intensa. Ele caiu uma, depois caiu duas, depois caiu três e caiu quatro. Aí como é que vai voltar para Deus desse jeito? Aí o Senhor falou: acabou. Eu tô desanimado com o homem. Lá em Gênesis 6, o Senhor falou que meu espírito não habitará para sempre. É isso mesmo? Não habitará mais para sempre no homem, né? Olha só, Deus criou o homem para o homem expressar Deus, receber a vida de Deus. Aí Deus pega e fala: pô, não tem mais jeito não. Você caiu de um tal jeito que o negócio tá difícil. E depois dessa vez ainda caiu mais uma, né? Foram 4 quedas intensas. A última foi na Torre de Babel. A Torre de Babel é um problemaço, né? Ai de Paulo, se Paulo não soubesse 2 línguas, né? Ele ia ter problema na hora de resolver lá com o povo de Israel. Mas Paulo se tornou até foi um poliglota. Nossa, você vê que a língua se torna um problema. Os irmãos viajaram agora para lá. Você aprendeu quantas palavras lá, Maurício? Me ajuda aí. Me fala uma palavra em hebraico aqui. Como é que vocês comunicavam? Me ajuda aí. Como é que vocês comunicavam lá? Só na mão. O pessoal quer água, quer comer. Comida. Água. Como é que faz? Ó Senhor Jesus. E ainda teve uma experiência não muito boa, né? Foi lá no mar. Olha aí, Mar Morto. Olha só, ainda não conseguiu se comunicar, ainda foi lá no Mar Morto. Foi ver o Mar Morto. Então o Senhor, estou brincando com o irmão aqui.
né? Essa é muito boa oportunidade que os irmãos tiveram. Vão dar um testemunho até para nós dessa experiência tremenda. Porque a ida dos irmãos ali, ó, abalou o trem. Irmãos, a coisa não fica achando que... Não, foi por acaso que eles foram lá. Ó, eu não vejo assim. Abalou o trem lá. Os irmãos orou. Onde tem 2 ou 3... Pode? Pedro e o Esdras hoje representam a liderança do Senhor em toda a terra. Olha aí. Obviamente, eles representam toda a mover da igreja, né? Olha aí. Junto com os cooperadores. Eles pisaram lá. Sim. E oraram. Onde pisar, a banda dos nossos eles pisaram e aconteceu e vai acontecer. Olha aí. Isso é uma coisa tremenda, irmãos. Porque fala que o Israel é o relógio da terra, né? Não é Israel? Mas quem que está dando combustível para o relógio? Quem está dando a corda no relógio? Tá fraco. Quem está dando corda no relógio? Isso aí, irmãos. A igreja. O negócio está ali e tal, 22 anos travado, a coisa não vai, não desata, aquela briguinha caseira dentro do quintal ali. Aí de repente fala, os irmãos pisam no quintal lá dos homens, dá uma agitação. Irmão, nós não vivemos na base de sinais. Nós não precisamos de sinais. Você já tem o Espírito no seu interior. Isso que eu quero falar para os irmãos. Que sinais? O pessoal está correndo. O judeu corria atrás de sinal. Mostra o sinal, Senhor. Mostra o sinal daqui, sinal dali. Falou assim, o Senhor falou para ele, gente, se o dia levanta meio cinzento, o negócio vai virar, o tempo não vai estar bom. Se o negócio levanta meio vermelhado, vai fazer dia bom. Mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. Irmãos, nós só vamos discernir usando o nosso espírito. Dentro de você e de mim, Deus pôs um espírito. Esse espírito tem um sensor. Ele tem um sensor. Ó Senhor Jesus, no seu espírito você tem intuição, comunhão e consciência. Só que a consciência... Estou sentindo falta do quadro, irmão. Ó Senhor Jesus. Sem o quadro é difícil, mas irmãos, vocês vão ter que exercitar o espírito. Até que eu não falo muito sobre isso, né? Espírito, alma e corpo, né? Faz muito tempo que eu não falo sobre espírito, alma e corpo, né? Mas... irmãos, dentro do nosso espírito, quem tem celular aí? Celular, você tem o seu celular, não tem? Tem o seu celular. Quem não tem celular, levanta a mão. Pronto, poupei todo mundo, né? Então todo mundo tem celular, né? A vovó tem celular? Não tem celular. Mas tem um telefone em casa. Tem um telefone lá, tá bom? Ok. Então você tem o seu aparelho ali e tal, não importa se é a primeira geração, se é a última geração, você tem o seu aparelhinho. Mas se você não tiver um chipzinho dentro dele, você pode ligar e ele carregar algumas funções, né? Mas ele vai te conectar a alguém? Tá bom. Então você já tem um chip, né? E com esse chip você consegue ter contato com alguém de fora? Discar o número e ter um contato? Você consegue. Assim é o homem. A partir do momento que nós cremos no Senhor, o nosso chipzinho, que é o nosso espírito, foi ativado. E nós conseguimos entrar em contato com o Senhor. Você diz que assim, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vai discando, vai discando. Vai discando, né? É isso aí, Tiene, linha direta. Pim, 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 né? E o sinal vai, ó. O sinal vai. Aí você, né? Aí tem, às vezes não tem uma antena muito boa, tal. Continua insistindo, vai Juninho, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí de repente, tim, tim, alô. Aí o Senhor fala assim, ó Senhor Jesus, muito obrigado, o Senhor me atendeu, né? Então o Senhor quer atender essa chamada. Mas se você não tiver uma conexão, não tiver um jeito de ligar, como fazer? Então nós recebemos o nosso espírito humano para contatar a Deus. Só que o nosso espírito humano, ele não só tem essa comunhão, mas como também vem uma intuição. E essa intuição, ela toca na nossa consciência. A questão da consciência, irmãos, é uma coisa muito séria. Porque a consciência, ela funciona com sensor.
é até um sensor. Às vezes o Senhor quer conversar com a gente, fala assim, né, vem de comunhão comigo. Fala, Senhor, não tem tempo. Senhor, eu tenho que fazer, resolver. Aí o Senhor chama para a gente para uma comunhão e nós vamos protelando, né? Mas o Senhor quer nos trazer. Amém. Então, se nós damos atenção, a nossa consciência vai ser sensibilizada, né? Mas se nós não damos atenção, a nossa consciência vai endurecendo. Ela vai se tornando como que uma gordura. Ela vai atrapalhando os movimentos do nosso coração. Ó Senhor Jesus. Então eu preciso dar atenção à consciência. Aí a consciência, ela vai agir aonde? Dentro da minha alma. Então o coração humano, ele contempla toda a minha alma, que é a mente, vontade e emoção, mais uma parte da minha consciência. Então quando a consciência, ela age no meu coração, então ela vai trabalhar na minha alma de uma forma a fazer com que Deus expresse a vontade dele, né? Então ela age na minha emoção, na minha mente e na minha vontade. Até que um dia, pelo exercício do falar de Deus por meio da minha consciência, dessa comunicação com Deus, então ele também vai atingir o meu corpo físico. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é o Evangelho de Deus. Deus primeiro ganha o nosso espírito, mas Ele não quer parar, Ele quer avançar também para a nossa alma. Se nós ficarmos apenas satisfeitos, eu já estou salvo, a partir daqui eu não vou fazer mais nada, viu, Tião? Né? Como que Deus vai ter uma edificação? Nós lemos aqui em Efésios 4, que Deus levantou pessoas, levantou apóstolos, levantou profetas, levantou evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para aperfeiçoar a você e a mim. Mas para que isso? Para a edificação. Para que haja edificação. Se você for ver depois em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, ali fala que nós somos lavoura e depois edifício de Deus sois vós. Então nós somos, por um lado, lavoura porque expressa a vida, né? A lavoura expressa a vida ou não expressa? Expressa a vida. Mas por outro lado, essa lavoura está posicionada, disposicionada de tal maneira que ela se torna um edifício. Ó Senhor Jesus. Agora eu lhe pergunto, você é difícil para Deus? Ou você é um edifício de Deus? Bom, vamos pensando aí, vamos pensando. Senhor Jesus. Bom Senhor Jesus. Na igreja você tem um ambiente apropriado para ser o edifício de Deus. Não sejamos difíceis para Deus, mas sejamos o edifício de Deus. Ok, Senhor Jesus. Ok, mas já estamos chegando. Ó Senhor Jesus. Sexta-feira. Ó Senhor Jesus. Jesus era o único canal que te deu, né? Senhor Jesus. Bom, o irmão está me ajudando aqui, eu vou seguindo um pouquinho. Então esse Cristo que nós temos hoje, Ele é a nossa esperança. Lá na página 126 fala que a vida de Cristo faz parte do plano de Deus para conseguir a sua vida dentro do homem. No terceiro parágrafo fala que Jesus era o único canal que Deus tinha para levar vida ao homem. Jesus é o... Vamos falar junto? Jesus é o único canal que Deus tem para trazer a sua vida para dentro de mim. Vamos lá de novo. Jesus é o único canal que Deus tem para trazer a sua vida. Muito bom. Senhor Jesus, na cruz foi ferido, do seu lado saiu sangue e água. A água representa, lá no quarto parágrafo da página 126, a água representa a vida que fluiu para poder entrar em nós. É só crer em Jesus, confessar os pecados, abrir a boca. Ó Senhor Jesus. Aleluia.
E depois que você invoca o Senhor, aí agora como Espírito Consolador, Ele pode entrar e dar a vida que Deus tanto quis dar desde o princípio. A última palavra de sexta-feira começa assim, o último parágrafo. Agora é possível o progresso do... Oh Senhor Jesus! Amém! 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 Então, e na parte de sábado, na página 129, logo em cima assim fala assim: podemos ter comunhão com o Senhor, invocando o seu nome, lendo a sua palavra e tendo momentos de oração. Vamos ver? Vamos ler juntos? Podemos ter comunhão com o Senhor, invocando o seu nome, lendo sua palavra e tendo momentos de... Ó Senhor Jesus! Irmãos, quando isso acontecer vai ser um negócio tremendo. Ó Senhor Jesus! Quando nós invocamos o Senhor, oramos ao Senhor, lemos a sua palavra, então algo vai acontecer conosco. Vai haver uma mudança tremenda. Aqui em 1 Coríntios, Paulo escreveu, capítulo 14, Primeira Coríntios capítulo 14, versículo 25. Aqui fala um pouco sobre a reunião da igreja. Olha como é que a reunião da igreja ela é tremenda. No capítulo 14 ele nos ajuda muito nisso, tá? Então, vou ler o 23 primeiro, o 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? 24. Porém... então não se manifestos os segredos do coração. Olha que coisa linda, irmãos. A igreja não é bagunça. E também não é rígido. Mas a igreja é uma questão de vida. É totalmente de vida. Então se ficar só eu e o Tião falando aqui, não vai ser legal. Por isso que vai vir agora os irmãos falarem, né? Graças ao Senhor. Vamos completar. Mas nós quatro falando ainda não é o suficiente. É importante que todos falem, que haja mutualidade. Porque dessa forma as pessoas vão testemunhar que Deus está de fato no meio de vós. Não é questão de falar, vem cá porque vai ter Deus. Mas as pessoas vão dar testemunho que de fato Deus está no meio de vós. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Senhor, é com muito temor que a gente vem aqui na frente, mas graças ao Senhor que não somos nós falando, é o Espírito por meio de nós. Amém. Quando eu vi o título dessa semana do Alimento Diário, que é a que está encerrando esse volume, né, o Evangelho, eu já imaginei que seria algo voltado à pregação do Evangelho, que ia trazer muito coisas práticas para a nossa pregação do Evangelho, né? Mas quando eu fui lendo durante a semana, eu fui percebendo que o que estava sendo apresentado era o Evangelho em si, de forma pura e simples para mim, porque eu vi que aquilo ali era a minha necessidade. Porque muitas vezes eu quero passar esse Evangelho, mas não tenho desfrutado dele em realidade no meu viver. Então, à medida que eu fui lendo e absorvendo o conteúdo dessa semana, eu pude ver de fato o que é esse Evangelho, o que é o que o Senhor tem feito em nós. Tem um ponto aqui na quarta-feira, que começou a ser falado na quarta e conduziu pela quinta e pela sexta, que eu achei muito rico, que foi sobre a economia de Deus. O irmão trouxe de uma forma simples o que é a economia de Deus. Deus criou o homem para receber sua vida. O homem não funciona sem a vida divina. Então, o que é a economia de Deus? É o plano de Deus para colocar essa vida dentro do homem. Na quinta-feira, a gente viu um pouco sobre a triste história da humanidade.
E realmente o Senhor, desde o princípio, tinha a intenção de colocar a vida divina dentro do homem. Começou ali pela árvore da vida, que o homem preferiu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E com o passar dos anos e da história da humanidade, o Senhor sempre buscava um caminho de transmitir essa vida para o homem. A lei veio como um aio, né? Como uma forma de estar conduzindo o homem a esse momento. Mas quando veio Cristo, Amém. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor porque veio Cristo. Amém. Essa vida pôde ser trabalhada com a humanidade do Senhor. Ela foi adquirindo novas características e hoje o Senhor, como o Espírito, pôde finalmente dar essa vida ao homem. Quando o Senhor entra dentro do homem, quando o homem crê no Senhor, essa vida entra para dentro dele, então o Senhor se alegra, porque o propósito inicial dele começa a ser cumprido na vida do homem. Amém. O Espírito está dentro de nós. Amém. E esse Espírito, ele quer trabalhar no nosso interior, ele quer se estender por todas as 3 partes do nosso ser. E é maravilhoso saber que dentro de nós existe a vida divina e que essa vida pode crescer e pode alcançar outras pessoas. Aí que vem a questão da pregação do Evangelho. Quando essa vida é trabalhada em mim e eu sou edificado na igreja juntamente com os irmãos, essa vida começa a transbordar. Amém. E à medida que essa vida transborda, eu posso pregar esse Evangelho a outras pessoas. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, graças a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, versículo bastante conhecido do nosso meio, diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, em Gênesis 26, a gente viu que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mais especificamente, lá em Colossenses fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, na verdade, o homem, ele foi criado à imagem de Cristo, ou seja, o homem ele foi criado para expressar a Deus, criado para expressar o Senhor Jesus. Assim como o Lucas ele já falou, a gente viu também pelo compartilhar do Rubens e do irmão Sebastião, o homem ele teve um momento em que ele caiu e ele perdeu a presença de Deus. O propósito para que ele foi criado foi para expressar a Deus, mas em algum momento essa expressão ela não pôde ser realizada, porque o homem caiu. E somente através de Cristo, essa expressão ela pôde ser restituída. Então hoje em Jesus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. O homem hoje, ele tem, quando ele recebe o Senhor, quando ele crê no Senhor Jesus, ele recebe o que a gente chama de DNA divino. Então, esse DNA, ele é capaz de fazer com que nós expressemos a Deus. Olha que maravilha. Nós que estávamos ali numa situação totalmente contrária à vontade de Deus, não tínhamos esperança no mundo, éramos como estrangeiros e peregrinos, o Senhor um dia ele nos encontrou. E essa vida divina, ela possuiu todo o nosso ser. E para completar a obra do Senhor, ele ainda nos colocou na igreja. Então, o tema dessa semana, ele fala sobre o Evangelho. Por um lado, essa palavra é para que nós possamos conhecer mais o Evangelho. Por outro lado, essa palavra também, ela é um meio que a gente tem para pregar o Evangelho. Porque tudo que o homem faz na sua carne, tudo que a gente faz por nós mesmos, seja lei, seja uma posição rígida diante das coisas, né? Um viver de santidade, entre aspas, tudo isso que a gente faz, se for em nós mesmos, para Deus ainda não resulta como algo positivo. Como o Lucas falou, a lei, né, que traçava os passos do ser humano ali até determinado momento, era só um aio, não era o propósito final de que Deus queria. O propósito final de Deus é a expressão dele na terra. É para isso que nós temos o Evangelho, para trazer a expressão de Deus. Só que o homem, em determinado momento, ele não tinha como expressar Deus, porque não tinha Cristo. Cristo, na verdade, é o canal de vida para dentro do homem. Em Romanos, no capítulo 8 de Romanos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Capítulo 8, no versículo 6, diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz.
Então a lei, mesmo que a lei ela esteja cheia de práticas boas, ainda assim é morte. E o apóstolo Paulo ele ainda diz o seguinte no 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O princípio hoje para nós que recebemos o Senhor pela graça é viver pela vida de Deus. Hoje a gente recebeu esse evangelho que de fato é um poder. Antes da gente receber a luz de Cristo, antes da gente tocar no Senhor Jesus, a gente estava como que cheio de barreiras, numa escuridão só. Mas quando veio essa luz, ela entrou para dentro do homem. Ao entrar essa luz, a vida divina ela possuiu todo o nosso ser, né? Em muitos momentos hoje ainda, a gente percebe que a nossa carne ela está militando o tempo inteiro contra o Espírito. Mas o Evangelho é o meio que a gente tem hoje, por meio dessa vida, de levar a mesma experiência tão gostosa que aconteceu conosco, quando a gente recebeu o Senhor Jesus, para aqueles que estão ao nosso redor. Como o Rubens compartilhou, a igreja é um candelabro, né? Então o candelabro é para expressar a luz. Todas as vezes que nós estamos junto com os irmãos, nesse viver da igreja, a gente pode levar também essa luz para aqueles que estão ao nosso redor. E mais, o fato de estar hoje na igreja é tão importante porque o tema central dessa série do Alimento Diário é o coração da Bíblia, né? Que fala da economia de Deus. Então, nessa economia de Deus, ele não fala todo o plano dele só para o Wagner, ou só para o Ronin, ou só para o irmão Sebastião, mas ele fala para a igreja. Então, nós precisamos ter esse sentimento de estar na igreja. Porque é por meio da igreja que o canal de vida, ele vai ser intenso, vai ser inesgotável. Jesus, ele flui por meio dos irmãos de maneira intensa. Ele não para de fluir no nosso meio, a palavra ela não cessa. Então nós estando na igreja, o Senhor ele tem edificação, ele tem um meio de ganhar aqueles que ainda não receberam essa palavra, não receberam essa salvação. Esse na verdade é o Evangelho de Deus. Nós recebemos a vida e hoje sabemos que tem tantas pessoas que estão mortas, né? Então a gente vai ficar retendo a vida só para nós? Não, a gente vem para a igreja, desfruta do Senhor, enche o nosso tanque e segunda-feira começa a espalhar essa vida por onde quer que a gente esteja, no trabalho, na faculdade, é um viver. Viver da igreja é a expressão desse Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor.